Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 6. Está aqui botado o título aí, ó, uma nova história. Uma nova história. Livro de Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Se você tem a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia no aplicativo, fique à vontade para usá-la, mas é para usar a Bíblia no aplicativo, o aplicativo com a Bíblia. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, a palavra da verdade, a palavra de vida, a palavra, Senhor, que produz fé em nossos corações. Nós pedimos pelo Teu Espírito Santo, que Ele venha vivificar essa palavra, que ela venha trazer luz às nossas vidas. Abre o nosso entendimento, ó Deus, que ela venha como uma espada de dois gumes, Senhor, trazendo transformação, bom siso, entendimento, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário à Tua palavra, toda a intenção do Deus deste século para cegar o entendimento, nós quebramos agora em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos o sono, a dispersão de pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Todas as aves do céu que querem roubar a boa semente da Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e declaramos: é chegado o domínio do reino dos céus aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Pois bem, existe vida fora do Egito. Existe o chavão aí, né? Existe vida fora do planeta Terra, existe vida fora do Egito, existe vida fora da escravidão. Mas o que tem a ver o Êxodo conosco? Pois é, o Êxodo tem tudo a ver. O Êxodo, o livro de Êxodo é a nossa história, é a história da redenção do povo de Israel, que quando nós chegamos no Novo Testamento e começamos a olhar para o Antigo Testamento e começamos a fazer uma comparação do povo de Israel com a nossa vida e começamos a ver que tem tudo a ver. A gente começa lá na criação, passa por Êxodo, por Levítico, por Números, por Deuteronômio, e aí entramos em Josué, Juízes, e vamos andando, e é interessante quando nós chegamos no livro de Juízes. Juízes é a vida do crente, Juízes é o crente em seus dias,
Porque começa contando as conquistas, o livro de Josué, depois os Juízes. Enquanto eu nem falei em Josué, porque no livro de Josué estava tudo bem. Eles entravam em guerra e ganhavam, deu um probleminha lá com a cidade de Ai, o pecado de Acã, mas aí eles viram como é que funcionava a coisa e botaram as barbas de molho. Não, sem Deus o negócio não anda. E aí fala da conquista da terra, a repartição da terra, e quando entra no livro de Juízes, tem uma parte um versículo que diz assim: aquela geração de Josué, toda ela morreu, toda ela por não ter com seus pais. E o povo que já estava vivendo na época não conheceram Josué, os anciãos também morreram, e eles, por não conhecerem Josué e nem aquela geração, eles também não conheceram o Senhor. E aí é interessante que começa a se afastar do Senhor e começa a vir a opressão, os midianitas, esqueci o nome daquele povo lá, do gigante lá, como é, do Golias, alguém me ajuda aí, dá branco, viu, depois de uma certa idade dá branco, porque nós vai acostumando aí, os filisteus, e aí tem os cananeus, e os moabitas e não sei quem, e toda vez que o povo se afasta, eles são oprimidos. Mas usando o termo, mas oiga-te quando o negócio está apertando esse cérebro rapidinho do Jesus. Jesus ainda não era vindo naquela época, mas eu lembro rapidinho de Deus. É que nem o crente hoje, olha que quando o negócio está pegando, a gente vai rapidinho para Jesus. E aí os crentes ficam reclamando, mas por que luta? Ora, por que luta? A luta vem porque a gente se afastou de Jesus. Então, Êxodo é a nossa história, tem tudo a ver com a nossa vida. Parece até o retrato da nossa vida, na verdade não parece, é o retrato da nossa vida, porque Êxodo retrata a libertação da escravidão, e como que foi esse processo de libertação. O livro de Êxodo fala de um povo escravo, fala de um Senhor tirano e de um Deus todo-poderoso. Mas hoje eu não sou escravo. Não, nós vamos no decorrer da caminhada, nós vamos ver. É interessante que o povo nasceu no cativeiro. O povo nasceu no Egito. Aí eu pergunto, nós nascemos aonde? Nós nascemos nesse mundo. E nós nascemos nesse mundo, quer dizer, nós nascemos no Egito também. E o povo que nasceu no Egito e não conhecia ao Senhor, eles se amoldavam, se conformavam com as práticas do Egito, aprenderam a adorar os deuses do Egito, aprenderam a gostar da comida do Egito e de todas as suas práticas. Não é assim conosco, nós nascemos no mundo. Se nós não pertencemos a uma família cristã, o pai e a mãe não conheceram Jesus, não nos ensinaram nos caminhos do Evangelho, nós vamos fazer a mesma coisa que o pessoal do Egito fazia, nós vamos nos amoldar a este mundo. Então nós nascemos em cativeiro, por isso que eu disse, a história de Êxodo é a nossa história, é a história da nossa vida. O povo lá nasceu no cativeiro, nós nascemos no cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro do pecado e da morte. Pega pessoas, crianças, jovens, adolescentes, criancinha pequenininha, que a família não conhece ao Senhor, que não tem os princípios bíblicos, os princípios de Deus. O que eles são ensinados? Em todas as suas áreas. Como eles são ensinados a se relacionar com o sexo oposto, como eles são ensinados a se relacionar nos negócios, como eles são ensinados a se relacionar profissionalmente, como eles são ensinados que deve ser conduzir a sua vida acadêmica na escola. Aí vem o chavão, quem não, como é? Isso já é da época que eu estudava, já existia aquele chavão lá, quem não cola não sai da escola.
Os meninos, hoje em dia não mais, porque existe uma corrupção da sexualidade. Ela já existia, mas agora o negócio está tão enrolado que é menino que não sabe ser menino, menina que não sabe ser menina. Antigamente menino era menino, mas mesmo assim era ensinado errado. O menino era ensinado que ele tinha liberdade para namorar quantas meninas quisessem, aquela coisa toda. Mas isso é um conceito mundano. Os maridos são ensinados como hoje? Hoje em dia existe o tal do relacionamento aberto, se não me engano é isso. Nasceu no mundo, então recebe a cultura do mundo. Nasceu cativo no Egito, vai receber o que do Egito? Vai aprender a adorar os deuses do Egito. Então o Êxodo conta a nossa história. Tem tudo a ver com a gente. É um povo que nasceu num cativeiro, um povo que se conforma com o cativeiro, já nem entende mais que ele é cativo, porque aquilo ali para ele é normal. E é interessante que o Senhor, quando ele chama Moisés, ele fala: dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E aí ele começa a falar no verso que nós lemos aqui: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Mas um verso que eu quero chamar a atenção é o versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Até aqui foi como Moisés levou a mensagem para o povo. Mas eles não ouviram a Moisés. Por que eles não ouviram a Moisés? Por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Essa é uma estratégia antiga. A gente vê que essa estratégia do diabo, que o faraó é a figura do chifrudo, essa estratégia do diabo lá no povo de Israel, os filhos de Israel no Egito, é a mesma estratégia usada hoje. Enche a pessoa, carrega a pessoa de afazeres, enche ela de compromissos, enche ela de tudo que puder, para que ela não tenha tempo de escutar a palavra. E esse encher de tantas coisas entra também encher de conceitos que são publicamente contra a palavra de Deus, conceitos que se levantam contra aquilo que Deus estabeleceu como certo. Então a pessoa, ela se envolve tanto com as coisas desse mundo, com o seu trabalho ou com os seus relacionamentos, começa a levantar ídolos. A pessoa começa a levantar ídolos. Para muitas pessoas o trabalho é um ídolo. Para outras pessoas a família é um ídolo. Para outras pessoas o corpo é um ídolo. E a pessoa começa a levantar ídolos, ela começa a adorar esses ídolos, e toda e qualquer referência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é radicalmente contra a idolatria, toda e qualquer referência à palavra de Deus que condene isso, não tem espaço. A pessoa, ela não tem tempo para ouvir a palavra do Senhor, não tem tempo. E às vezes a própria, como fala aqui, a opressão, a angústia. Nós somos a geração dos angustiados, dos ansiosos. Eu fui procurando no dicionário o que é angústia. No dicionário diz que angústia é redução de espaço. A pessoa se sente apertada. Angústia também além de redução de espaço, é redução de tempo. Não tem tempo para nada, o tempo está sempre escasso. E se nós formos ler o relato bíblico, quando Moisés chegou para Faraó e falou acerca do povo que tinha que ser liberto, qual foi a estratégia de Faraó?
esse povo está tendo tempo para pensar em Deus. Ele manda aumentar a produção de tijolos. Ele fala esse tempo, vocês estão tendo muito tempo para gastar com esses pensamentos, então aumenta a produção de tijolos. Porque o processo da produção desses tijolos lá era uma massa feita não sei com o que, com barro, sei lá, que tinha que botar um capim, um negócio lá no meio. Mas eles recebiam esse capim, macega, sei lá como é, o gaúcho chama de macega, para botar nesse barro para ele ficar consistente para fazer os tijolos. Aí o faraó diz, não, vocês estão tendo muito tempo, então é o seguinte, é para aumentar a produção e vocês não vão receber o capim, vocês vão lá buscar. Porque vocês estão tendo tempo para pensar no Deus de vocês. Então é uma estratégia que o diabo usa. Aí quando a pessoa resolve, ela em algum momento ela resolve, não, mas eu acho que a minha solução é Deus. Aí ela o Deus desse século coloca mais encargos na vida dela, para ela não ter tempo. Eu conheço muitas pessoas que começaram bem no Evangelho, mas que eles resolveram trocar o Evangelho pela vida profissional. Nada contra, a pessoa tem que ser um bom profissional, tem que correr atrás, tem que fazer as coisas com excelência, porque a Bíblia fala que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para Deus, mas não pode haver essa troca, porque o trabalho, a nossa profissão, ela não vai trazer redenção para a nossa vida. Trabalho é coisa dessa dimensão, profissão é coisa para ser usada aqui, nesta terra, durante esta vida. E se nós não usarmos o nosso trabalho, aqui, assim como a pastora Marisa falou aqui, nós não usarmos nossos dons e talentos que Deus nos deu, para que Deus seja glorificado, alguma coisa está errada com a gente, porque a glória toda vai ficar só aqui. E se nós estivermos usando o nosso trabalho, os nossos dons e talentos para glorificar a nós mesmos, o negócio vai acabar mal. Então eu conheço muitas pessoas que trocaram a vida profissional, ou melhor, trocaram o Evangelho pela vida profissional, e é uma estratégia do diabo, para impedir que as pessoas ouçam, porque a notícia que Moisés trouxe para o povo era, existe um Deus, existe alguém que está se importando com o que você está passando aqui, existe um Deus que está olhando para você e que sabe da tua aflição, que sabe da opressão que você está sentindo, que você está passando, e que Ele vai agir, e que Ele está mandando a resposta, que Ele está mandando o libertador. No nosso caso, Ele já mandou o libertador, está disponível. Mas só que essa palavra, o mundo age de tal forma que ou ele distorce a palavra, ou ele impede as pessoas de ouvirem. E essa foi a notícia que Moisés trouxe. Mas eles estavam tão angustiados, angústia de espírito, e tão oprimidos, debaixo de uma dura servidão, que eles não ouviram. Talvez até eles nem tivessem rejeitado, não quero ouvir isso. Eles não tiveram tempo. E é uma estratégia do diabo. Eles não ouviram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Angústia também, o dicionário fala que é inquietude, sofrimento, tormento e servidão. Servidão não tenho o que dizer, é uma pessoa inteiramente submetida a outra. O servo
ele não tem a liberdade de pensar por si só. Qual é a resposta que o servo, o cativo, qual é a única resposta que ele pode dar ao seu senhor? Só tem uma. Sim. É só essa. Nós, um exemplo, a pessoa viciada em droga, viciada em pornografia, em sei lá o quê, se o vício está a tal ponto, se ela está a tal ponto cativa, se esse cativeiro é algo que nós podemos conceituar como dura servidão, ela só tem uma resposta que ela pode dar. É sim, porque o Senhor dela vai chamar ela para atender a demanda dele, e o que o servo tem que dizer? Sim, Senhor. Então, quando nós somos chamados à liberdade em Cristo, o Senhor quer nos chamar à liberdade. Nós, aqueles que são libertos em Cristo, têm a opção de dizer sim ou não, mas o cativo ele só pode dizer sim. Então, o mundo está cheio de pessoas angustiadas, e é a mesma estratégia que o diabo usou lá, que é uma estratégia para impedir que a voz daqueles que foram levantados para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas, não sejam atendidas, não sejam escutadas. E o mundo está cheio de pessoas cativas, presas nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas vaidades, nos seus ídolos. E eles não conhecem outro Senhor, a não ser aquele que os mantém presos. E Deus mandou Moisés dizer ao povo: eu sou o Senhor. Aí eu faço uma pergunta à nossa congregação, não responda, só medite: quem é o teu Senhor? Moisés chegou com a notícia: existe um Senhor que vai vos livrar da servidão, vai vos resgatar, vai fazer de você um povo de propriedade exclusiva dele. Então essas promessas que Deus fez através de Moisés para o povo: eu sou o Senhor, eu vou resgatar vocês, vou tirar da servidão, vou ser o vosso Deus. Essas promessas elas têm validade para nós hoje. Através de Moisés, Deus libertou o povo. E nós sabemos que essa libertação ela não aconteceu sem derramamento de sangue, apontando para Cristo. Hoje, para nós é mais fácil, não tem porquê, não precisa de sacrifício. Hebreus capítulo 13, versículo 8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. As promessas daquela época são as mesmas para nós hoje, com uma grande diferença. Com uma grande diferença. Não precisamos sacrifício. E por quê? Que através da angústia e do cativeiro, nós não ouvimos, muitas vezes somos impedidos de ouvir a voz do Senhor. É porque é simples, é simplesmente porque é simples. A gente não precisa fazer uma liturgia, não precisa não precisa de obras, é só confessar o Senhor como Salvador. E aí começa o processo de libertação. É por isso que existe oposição, porque é simples. Se nós formos olhar Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. A matéria-prima da fé é a palavra. Então, quando a pessoa é impedida de ouvir a palavra, ela é impedida de crer. Porque só basta isso, só basta crer e tomar uma decisão. Nada que não esteja ao alcance de ninguém, está ao alcance de todos. Só que a fé, ela é gerada pelo ouvir a palavra. Aí vem a estratégia, então continua a mesma. Temos que tomar cuidado para não nos atarefarmos demais, não nos dispersar as nossas ideias, os nossos pensamentos, não nos interter com outras coisas, porque essas coisas vão roubar a palavra, que nem a parábola do semeador. A semente caiu, a primeira caiu à beira do caminho, e aí vieram as aves dos céus, roubaram a semente. E Jesus, explicando a parábola, ele fala que a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que gera fé em nós. Porque quando nós começamos a ler a palavra, a gente começa com a palavra, ela é viva, ela é eficaz. A gente começa a ler, se a gente começar a ler com espírito de oração, a gente começa a ver, a gente começa a se retratar ali, a gente começa a ver a nossa imagem ali. A palavra começa a denunciar aquilo que está errado em nós, mas também ela começa a apresentar as promessas. Começa a apresentar as promessas. E quem não quer receber boas coisas, quem não quer ver as promessas de bênção sendo realizadas na sua vida? A palavra fala que Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Então, se tem promessas na palavra do Senhor, elas vão se cumprir. Mas existe uma conspiração para que eu não tome conhecimento dessas promessas, para que a minha esperança não seja alimentada com essas promessas, e para que eu não me exponha a palavra para que gere fé. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que Ele, Jesus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como é que foi feito isso? Simplesmente crendo. Eu estou insistindo na questão do crer, na questão da fé, para tentar demonstrar que não precisa sacrifício. O sacrifício já foi feito. Não precisa nem suar, nem gastar, nem fazer esforço físico. É só crer. Mas para crer nós temos que ouvir a palavra. Primeira Pedro. Antes de falar em 1 Pedro, eu vou concluir a questão da libertação no Egito. Nós sabemos a história. Deus usou Moisés levou essa mensagem para o povo: olha, Deus vai libertar vocês, Deus vai tirar do cativeiro, Deus vai tirar dessa angústia, Ele vai ser o vosso Deus, Ele vai tomar vós por povo. E é interessante que Deus usou Moisés não somente para falar com o povo. Se nós olharmos o verso 10 e 11, fala assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: entra e fala ao rei do Egito, que deixe os filhos
de Israel sair da sua terra. Então Deus, Ele não fala só nós. Quando Ele fala nós, o diabo já bota as barbas de molho, porque senão vai sobrar para ele. E o diabo tem que se submeter também às ordens de Deus. Ou vocês acham que o diabo, ele faz tudo, acha que ele tem autonomia? Sabe o que dá autonomia para o diabo? O nosso pecado. A autonomia que o diabo tem é a legalidade que nós damos para ele quando nós nos afastamos do Senhor. Então a autonomia dele está dentro do limite do nosso pecado. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós confessamos o nosso pecado, pedimos perdão, Deus nos perdoa. O decreto que o diabo tinha acerca de alguma coisa, da prática de determinado pecado, esse aí foi anulado. Então, o diabo age dentro do limite da legalidade que nós damos com a nossa desobediência. Não tem para onde fugir. Então o diabo não é autônomo. Quem dá autonomia para agir na nossa vida, o diabo agir na nossa vida, somos nós, através da desobediência. Porque quando nós pedimos perdão e ele achar que ele pode agir, o próprio Deus vai impedir. Não, para aí, meu. Não sei se é assim que ele conversa com o capeta. Para aí, meu. Esse está lavado e remido pelo sangue do meu filho. Show, vai procurar outra freguesia. Então a gente sabe da história. Moisés falou inclusive com Faraó, e aí várias tentativas, várias tratativas, o processo todo, não teve negociação, não deu para fazer uma negociação amigável. E aqui já tem outra indicação, outro ensino para nós. Não existe negociação amigável com o diabo. É o sangue de Jesus, pronto, acabou. Então foram tentadas negociações, não deu, partiu-se então para a morte dos primogênitos, que apontava para Jesus. E aí passou a régua, ficou como estatuto perpétuo a celebração da Páscoa, que vem até hoje. Nós celebramos a Páscoa, que é a celebração da libertação, da saída do cativeiro. Não foi o coelhinho que nos tirou do cativeiro, não foi com chocolate, foi com sangue derramado na cruz. A propósito, o coelho não bota ovo mesmo. E aí nós chegamos a Jesus Cristo. E aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, vou ler essa aqui, estamos quase encerrando. Por que existe essa conspiração, esse cativeiro da nossa vontade e essa angústia de espírito para impedir de ouvir a palavra? Porque é simples assim, olha só. 1 Pedro capítulo 1, 18 a 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Então nessa passagem aqui de 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele está falando que não foi com coisas corruptíveis. E é interessante que ele cita as coisas corruptíveis, ouro e prata. É as coisas que nos seduzem aqui, quer dizer, a riqueza, as posses, essas coisas todas. Isso aí não vai comprar a nossa redenção. Isso, o preço da nossa redenção é muito mais alto que isso.
Ele fala ali, interessante que ele fala aqui em resgate. O resgate foi pago, e um alto preço. Só que essas coisas nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos pela voz daqueles que proclamam as boas novas. E nós temos que sair do cativeiro. Muitas vezes estamos cativos nos nossos afazeres, cativos nas nossas angústias, cativos pelos nossos ídolos, e não ouvimos que o Senhor está falando: eu vou resgatar vocês. Eu já paguei o preço, eu vou resgatar, vou tirar vocês debaixo da opressão, debaixo do cativeiro, vou tirar vocês debaixo da maldição, da morte e do pecado. Só que é simples assim. O próprio Senhor Jesus Cristo fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, vão comigo, Lucas capítulo 4, estamos quase terminando, Lucas capítulo 4, capítulo 4, a partir do versículo 17, o Senhor, ele entrou numa sinagoga, o Senhor Jesus Cristo entrou numa sinagoga, e foi-lhe, o versículo 17 fala: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, : o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Senhor Jesus proclamou: aqui Ele veio. E porque essa proclamação ecoa até hoje, existe uma conspiração para que ela não seja ouvida. Por quê? Para encerrar Romanos, vamos passear nas escrituras aqui, temos que aprender a manejar a espada. A palavra de Deus é considerada como a espada de dois gumes, apta a dividir juntas medula, alma e espírito, e discernir os pensamentos, as intenções do coração. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Como é simples o início do processo de sair do cativeiro. 10, 9, a saber, não, vamos começar no 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deu para o diabo, só basta invocar o nome do Senhor. Deu para o capeta, deu para o faraó. E aí vem a explicação do porquê que o povo não entendeu lá a mensagem de Moisés. Olha só: como pois invocarão aquele em quem não creram? Só invoca o Senhor quem crê no Senhor.
E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por que será? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é que vai invocar o nome do Senhor? Quem crê. É por isso que se prega o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Nós adoramos ao Senhor Jesus, reconhecemos nele o Senhor, o único e suficiente Salvador. Em todo o mundo, pelo menos 1 hora por semana, as pessoas param para adorar esse Senhor. Mas não é só a adoração. Também o mundo para nas igrejas, nos templos, para pregar a palavra de salvação, para que gere fé nas pessoas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, para que as pessoas, tendo fé, invoquem o nome do Senhor, que é a maneira mais fácil de sair do cativeiro, é a maneira mais fácil de sair da angústia, é a maneira mais fácil de se tornar filhos de Deus. Aí eu a maneira mais fácil, não, na verdade não é a maneira mais fácil, é a única, mas é simples assim. Então o apelo, quando é feito o apelo, não é para encher a igreja de membros, não. É para que as pessoas saiam do cativeiro, é para que as pessoas saiam da opressão, para que as pessoas saiam da angústia. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem como comparar o jugo de Jesus Cristo com o jugo que Faraó coloca no ombro das pessoas. Não tem como comparar o jugo de Jesus Cristo com o jugo que o mundo coloca sobre o ombro das pessoas. O mundo achata as pessoas estão rastejando por causa de um jugo que foi colocado, muitas vezes por causa de tradições. O que nós lemos aqui em 1 Pedro, nós não fomos comprados por ouro, por prata, não fomos libertos das coisas que nós fazíamos, que nós recebemos por herança de nossos pais. E quando nós cremos simplesmente por ouvir a palavra e aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ter uma coisa que escravo não tem. Escravo não tem herança. Nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus. Passamos a ter uma esperança. A palavra do Senhor nós temos aqui, fala que Ele nos tirou do império das trevas. Império é uma coisa, reino é outra. Deus nos tirou através do seu Filho do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino, fazer parte da família real, ser herdeiro. E é muito simples, é só ouvir a palavra, ela vai gerar fé. A palavra é a matéria-prima da nossa fé. Não existe fé sem ouvir a palavra, sem se expor à palavra. E um aviso para quem gosta de levanta a mão, aceita Jesus, fica em casa, não precisa congregar. Precisa sim. É aqui que nós edificamos a nossa fé uns com os outros.
É aqui que nós testemunhamos, e o testemunho edifica a fé. Aqui que nós testemunhamos, nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos. Fazemos parte do mesmo reino, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por isso existe esse movimento de opressão e de cativeiro para impedir que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Qual é o apelo? Qual é o apelo do Evangelho? Saia do cativeiro. Não precisa andar angustiado. Saia do cativeiro. Eu não sei qual é o teu cativeiro, eu não sei o que te traz angústia, mas eu sei quem pode resolver isso. É o mesmo Deus que tirou aquele povo lá do Egito. É o mesmo Deus que tirou aquele povo, que mandou matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando chegasse e visse aquele sangue, não entrasse ali. É o mesmo Deus que, quando o povo de Israel foi tomar Jericó, a prostituta que escondeu os espias botou um lenço, uma corda, um lençol, não sei o que lá, vermelho na sua janela. E o pessoal do exército de Israel falou: olha, quem você quiser que esteja salvo, fique dentro da sua casa, bota para dentro da tua casa. Aquele lenço vermelho, aquele pano vermelho também simboliza o sangue de Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de, quando nós levantarmos a mão, nós nos expomos à palavra do Senhor, entendemos a palavra do Senhor, e ela abre o nosso entendimento. Nós levantamos a mão para que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, também nos tire. O Senhor nos tire do cativeiro, nos tire da opressão, nos tire da escravidão, a maldição do pecado e da morte. A palavra do Senhor fala que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos tirou da maldição, da lei da maldição, do pecado e da morte. O Espírito de vida. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir, no nome de Jesus, para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história. É um lugar sobre Jesus.